Primeiramente, eu gostaria de, dando início, né, ao nosso webinar de hoje, primeiramente eu gostaria de dar boas-vindas e um bom dia a todos que nos assistem no Brasil e uma boa tarde aos participantes de Portugal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Sessi, eu sou engenheiro de materiais e especialista da área de mercado do Senai CETICT. Hoje nós estamos reunidos para um webinar exclusivo, onde nós vamos debater, né, sobre os principais desafios do setor, tendências de crescimento do mercado global de materiais compósitos e os cases desenvolvidos pela Fibernamics. Eu informo ainda aos participantes que, caso tenham dúvidas, perguntas ou queiram contribuir com sugestões, será necessário clicar aqui no ícone mão, tá, do Zoom, que o áudio será liberado. Por fim, eu gostaria de apresentar nosso ilustríssimo convidado de hoje, professor Raul Fangueiro. Ele é engenheiro têxtil, doutor em materiais, vice-reitor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho de Portugal e coordenador responsável pelo Instituto Fibernamics, que hoje é referência em inovação em materiais fibrosos e compósitos na Europa. Então, eu passo a palavra, então, aí para o nosso convidado, professor Raul Fangueiro, para que ele comece, então, a sua palestra. Muito obrigado, Ricardo, pela apresentação. Boa tarde a todos. Só por agradecer as palavras de Ricardo, introdutórias, e também agradecer o convite do Senai CETICT para participar neste evento, neste webinar sobre materiais compósitos, e passaria desde já a partilhar então aqui alguns slides sobre aquilo que será o tópico da conversa que iríamos ter hoje. Eu penso que já é visível, já são visíveis os slides, e por isso o tópico então do nosso webinar de hoje, portanto, é mercado global de compósitos ou de materiais compósitos, e aquilo que irei abordar será um pouco a evolução dos materiais compósitos, a forma como eles se foram afirmando ao longo da história, também um pouco daquilo que é a definição dos compósitos e a forma como os podemos desenvolver e produzir, a aplicação também desses materiais em vários domínios e perceber de que forma é que a sua aplicação tem influenciado também vários domínios onde eles têm um papel preponderante, e também as perspectivas de crescimento, as perspectivas de evolução de cada um dessas áreas onde os compósitos são aplicados, e depois também falar-vos aqui de alguns projetos onde a Fibernamics tem estado envolvida, e muito com este lema do mais com menos, não é? Portanto, garantir melhor performance, garantir melhor desempenho, ter boas características técnicas adequadas às aplicações, mas sempre com a ideia de redução de consumo de materiais e da redução na utilização de materiais mais leves, de materiais menos densos, materiais menos espessos, portanto, menor quantidade de material também, até pelas pressões ambientais que vivemos todos atualmente, e onde os compósitos, também por essa sua vertente, podem ter um papel importante. Portanto, sobre a evolução dos materiais compósitos, aqui alguns tópicos que tentarei abordar, portanto, a história dos materiais compósitos, como é que tem sido ao longo da história a sua evolução até aos dias de hoje, a sua origem, portanto, o que é que são estes materiais compósitos, que componentes é que podem incluir, e qual a função de cada um destes componentes, e o que é esperado que cada um destes componentes possa desempenhar quando utilizado num material compósito, e depois a demonstração também de que é possível realmente, com menor quantidade de material, também ter um desempenho mais interessante, ou um desempenho que cumpra os requisitos da aplicação. Falar sobre a evolução dos materiais, em particular dos materiais compósitos, costuma-se dar o exemplo que realmente já há muitos anos atrás o homem foi combinando a palha com terra para constituir materiais de construção,
e realmente é uma das referências históricas à utilização dos materiais compósitos, em que realmente a palha seria o material de reforço, sendo que a terra que era utilizada seria a matriz que configurava então esse reforço e que ao longo de muitos anos foi um material de excelência para a construção de habitações, por exemplo, da civilização egípcia, enfim, em várias civilizações que foram que foram implementando estes materiais ao longo ao longo dos séculos. E, portanto, eu diria que esta relação entre os materiais e não só os compostos, obviamente, mas a relação entre os materiais e o desenvolvimento da humanidade, portanto, está intrinsecamente ligada. Aliás, não é por acaso que definimos as eras também em função dos materiais, não é? Portanto, a era da pedra, do bronze, do ferro, portanto, há uma ligação direta entre aquilo que é a evolução dos materiais e da utilização desses materiais e a forma como o homem consegue manipular a estrutura desses materiais, processar esses materiais para várias aplicações e o seu próprio desenvolvimento. Aliás, vemos que aqui neste gráfico em baixo também com uma régua cronológica, onde vemos realmente vários materiais que vão sendo utilizados ao longo dos séculos e onde, obviamente, se encontra no final desta sequência os materiais compósitos como sendo materiais que, por volta de meados do século passado, portanto, de meados do século XX, começaram a ter um papel importante no desenvolvimento de soluções em vários domínios, muito pelas questões relacionadas com a redução de peso, com o aumento da performance, combinando várias soluções de materiais, várias tipologias de materiais no mesmo material para termos um efeito então sinérgico das suas características. Obviamente que o século passado foi importante também no desenvolvimento dos materiais de base polimérica e muitos destes compósitos, eu diria que a grande maioria dos materiais compósitos a que me refiro também nesta apresentação, tem a ver com compósitos de matriz polimérica, reforço fibroso, e, portanto, todo este seu desenvolvimento ocorreu em meados do século passado, tendo tido um crescimento muito significativo, não só ao nível das aplicações, mas e decorrente disso também do conhecimento que foi sendo criado ao longo destes últimos anos sobre o comportamento, o processamento, a forma de manipular as características relativas a estes materiais. E realmente este gráfico é bastante ilustrativo da forma como ao longo da história o homem foi utilizando os materiais à sua disposição, sendo que tal como eu tinha referido, a questão da utilização dos compósitos não é nova, não é? Apesar do seu grande desenvolvimento ter ocorrido na segunda metade do século passado e continuar também no século presente, mas realmente se virmos aqui neste gráfico vemos que já em datas anteriores a Cristo, não é? Portanto o ano zero, já os compósitos, e falando realmente aqui da questão dos blocos que eram feitos a partir então da palha da terra, portanto já eram utilizados como compósitos pelo homem, e portanto a sua utilização como ideia de combinar materiais com características diferentes não é nova, temos certamente atualmente outras ferramentas e outro conhecimento que obviamente não existiria na altura e que nos permite então combinar materiais de base diferente, materiais sintetizados também pelo homem para terem características muito específicas. E, portanto, aquilo que se vê realmente é que em meados do século passado, portanto, vemos ali em 1960, entre 1940 e 1960, há aqui uma inversão evidente na utilização de materiais que foram desenvolvidos, então, a partir desse momento, como são todos estes polímeros e elastómeros, como a utilização
de materiais compósitos e realmente uma redução na utilização de outro tipo de materiais, como são os materiais metálicos, que vinham a ser utilizados em grande escala também até essa altura e que depois, obviamente, têm atualmente também um papel importantíssimo, são materiais de grande importância também, mas o que é facto é que com o aparecimento destes compósitos e destas matrizes poliméricas e também, sobretudo, na parte do reforço destas fibras avançadas, destas fibras de elevado desempenho, como o carbono, o vidro, as fibras de aramida, também muitas vezes conhecidas por Kevlar, pelo seu nome comercial. Portanto, estas fibras com características e propriedades mecânicas muito relevantes, quando combinadas então com estes polímeros, podem dar origem a materiais leves e altamente resistentes, com propriedades específicas muito interessantes. Portanto, vemos então que a partir de meados do século passado há um crescimento bastante significativo da utilização destes materiais. O que é facto é que realmente, se nós olharmos aqui ainda no gráfico, não é? Portanto, vemos que tínhamos um conjunto de materiais de base natural, portanto, no lado esquerdo do gráfico podemos ver polímeros e elastómeros como a madeira, como peles de animais ou fibras naturais como o linho, o cânhamo, o sisal, outro tipo de fibras de base natural que são extraídas diretamente de plantas ou de animais. O que é facto é que, passado estes anos todos, o que é facto é que, devido a esta transição climática, ou esta imposição, sob o ponto de vista de encontrarmos soluções mais amigas do ambiente, com menor pegada carbónica, voltamos a pensar na utilização destes materiais de base natural como materiais para utilização em compósitos. Portanto, aquilo que fomos desenvolvendo ao longo dos anos e neste desenvolvimento de fibras mais químicas, sintetizadas com targets muito bem definidos, nesta altura, portanto, há novamente um retorno a estes materiais de base natural, que são muitos deles biodegradáveis, que têm propriedades específicas muito interessantes, e eu diria que atualmente é uma tendência muito forte na utilização no desenvolvimento de materiais compósitos. Não preciso, obviamente, me alargar muito nesta questão climática e naquilo que tem sido o seu efeito ao longo dos anos e de que forma é que ela tem impactado estes desenvolvimentos, porque acho que todos nós vamos estando conscientes daquilo que vai sendo o impacto destas alterações, e vemos, por exemplo, em termos de população humana, não é? Portanto, como é que ela tem crescido ao longo dos anos, desde o ano 1000 até o ano 2100, aquilo que se prevê como sendo um crescimento e se tem verificado um crescimento exponencial da população. Isto coloca uma pressão enorme sobre a extração de recursos, de matérias-primas, de processamento, de sintetização de novas matérias-primas em grandes quantidades, e realmente o voltarmos a ter matérias-primas que são renováveis. Falávamos há pouco das fibras naturais, têm características interessantes, os biopolímeros, os polímeros que podem ser extraídos também a partir de elementos que existem na natureza. Portanto, voltou a ter esse interesse também pela pressão enorme que temos criado sobre a extração destes materiais não renováveis e do seu processamento, e depois, a partir de alguns dos seus componentes, também a sintetização de outros materiais. E, portanto, esta questão é fundamental. Portanto, este crescimento exponencial da população, as alterações climáticas, e têm sido drivers importantes para a nova tendência no desenvolvimento dos materiais compósitos. Mas o que é que estamos a falar então? Portanto, algumas noções mais gerais para aqueles que estão menos familiarizados com este tipo de materiais, e sei que um target importante do Senai seria ter um conjunto de empresas da área têxtil e técnicos dessa área também provavelmente poderão estar menos familiarizados. Portanto, um material compósito não é mais que a combinação de pelo menos dois materiais com características diferenciadas, um material que portanto, forma a fase contínua deste material compósito, que é designado normalmente pela matriz, e depois uma fase que se dispersa nessa matriz contínua e que garante o reforço, garante características mecânicas desse material resultante, e portanto que nós designamos também por fase dispersa ou reforço
deste material. Portanto, o material composto, sinergia e complementaridade de características com propriedades superiores às dos seus componentes isolados. Portanto, a ideia de juntos somos mais fortes, as características de um dos materiais podem ser complementadas pela utilização de outro material. A matriz, obviamente, mais fraca, sob o ponto de vista mecânico, o reforço, obviamente, mais forte, mais resistente, com propriedades mecânicas mais interessantes. Cada um desempenha papéis diferenciados, tem um papel bem definido neste tipo de reforço, neste tipo de materiais, e portanto, onde vemos aqui neste esquema, temos uma matriz, portanto, que é então a fase contínua, que aqui representada nesta cor esverdeada, e depois o reforço que se vai distribuindo no interior desta matriz de alguma forma, e vemos que esse reforço pode ter uma disposição mais aleatória e, portanto, ser distribuído aleatoriamente por esta matriz, ou então ter uma orientação bem definida, e vemos casos em baixo, portanto, naqueles 3 esquemas que em baixo, que se encontram abaixo, vemos um reforço unidirecional no primeiro caso, à esquerda, vemos um reforço bidirecional no segundo caso, vemos um reforço aleatório a partir de fibras no terceiro caso. E, portanto, a matriz, neste caso, então, portanto, nestas configurações, é responsável pela distribuição eficiente de tensões para o material de reforço e, obviamente, proteger também o reforço e configurar o elemento que queremos produzir a partir deste compósito. Portanto, é ele que será, esta fase contínua é a fase que será responsável, então, pela configuração, pela geometria final do compósito que pretendemos obter, e depois a fase dispersa de reforço, portanto, responsável pelas propriedades mecânicas do material de compósito, a absorção das tensões, portanto, transmitidas pela matriz, e, portanto, terá essa função mais fundamental. Como é que têm, então, evoluído os materiais compósitos, tendo em conta esta questão de ligarmos, então, estas duas fases? Obviamente que quando um dos grandes objetivos de combinarmos estes materiais é que, e quando estamos a falar, por exemplo, em materiais compósitos reforçados por fibras, compósito de matriz polimérica reforçados por fibras, obviamente procuramos sempre materiais de baixo peso, materiais que tenham elevadas propriedades específicas, tendo em conta a densidade ou a massa volúmica do próprio material resultante. E isso, sem dúvida, que é a característica mais interessante dos materiais compósitos, e aquilo que levou a todo este desenvolvimento ao longo dos últimos anos dos compósitos, esta relação muito interessante entre o peso, entre a massa do compósito e as suas propriedades mecânicas proporcionadas pelo tipo de fibras que podemos utilizar. E, portanto, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que portanto, tem havido desenvolvimentos no sentido de um incremento das propriedades mecânicas, e obviamente aqui não falamos apenas da natureza dos materiais que utilizamos, não é a mesma coisa reforçarmos um compósito com uma fibra de carbono ou com uma fibra de vidro, obviamente têm propriedades mecânicas, para o mesmo teor, para a mesma massa volúmica de reforço, temos propriedades mecânicas e orientações, obviamente, mas temos propriedades mecânicas que são distintas e, portanto, tem-se procurado também, até com a combinação da nanotecnologia, de dispersão também nas matrizes de nanotubos de carbono ou de grafeno, conseguirmos ter incremento de propriedades mecânicas sem comprometermos, obviamente, uma questão importantíssima, que é a massa volúmica do material. Depois também a questão da redução de peso, como tinha dito, resistência à corrosão, e quando falamos, obviamente, na substituição de materiais mais tradicionais, como os materiais metálicos, este fenómeno da corrosão é importantíssimo em muitas das aplicações, na construção junto ao mar, por exemplo, mas também na aeronáutica, na aeroespacial, portanto há sempre, até mesmo no implantável no interior do corpo humano, portanto há sempre fenómenos de corrosão que podem ocorrer, e os compósitos aí apresentam uma vantagem significativa relativamente aos materiais ditos tradicionais, como sendo aqueles que são os materiais de base, os materiais metálicos. A questão do isolamento térmico e acústico tem sido alvo de vários desenvolvimentos, e também aqui os processos ou o processamento dos compósitos e a complexidade das geometrias que obtemos a partir de compósitos, no sentido de obter formas muito
arrojadas, eu diria, para aplicações muito diferenciadas. As matrizes que estamos aqui a falar, portanto, e as matrizes, o tipo de matriz, portanto, são matrizes poliméricas, embora possamos utilizar outro tipo de matrizes, como as matrizes cerâmicas, de base cimentícia também, mas também as matrizes metálicas, mas gostaria de focar muito mais nesta questão da combinação dos materiais poliméricos com materiais fibrosos como forma de obter compósitos. Portanto, como sabem, haverá três formas ou três tipos de matrizes que podem ser utilizadas neste caso, portanto, as matrizes termoplásticas, as termoendurecíveis e os elastoméricos, e os elastómeros, as matrizes elastoméricas, sendo que as mais utilizadas são normalmente as termoplásticas e as termoendurecíveis, sendo que ainda dentro destas, eu diria que as termoendurecíveis ainda ocupam um lugar bastante importante pelo facto de portanto, ser mais facilitada a obtenção de peças, uma vez que a matriz é aplicada na forma líquida, portanto pode polimerizar à temperatura ambiente, podem-se obter formas complexas. No entanto, a partir do momento em que a polimerização ocorre, portanto o processo não é reversível, o que coloca-nos sempre alguns problemas sob o ponto de vista ambiental, na reciclagem, depois na reutilização dos materiais ou das soluções que são desenvolvidas a partir de termoendurecíveis. Por outro lado, os termoplásticos, as matrizes termoplásticas, pelo facto de poderem ser reprocessados, ou seja, desta polimerização poder ser bidirecional, e portanto podemos reprocessar continuamente estes materiais, têm ocupado nos últimos anos uma fatia muito importante do desenvolvimento de compósitos, e há várias tecnologias e soluções que estão a ser desenvolvidas também com base nos termoplásticos. Aqui só um quadro com algumas características de polímeros que são mais utilizados como materiais de base para estas matrizes, e vemos aqui que portanto, temos uma vasta gama disponível em termos de matrizes termoplásticas, também termoendurecíveis e de elastómeros até, mas o que é facto é que depois, quando comparamos com as fibras de reforço, verão que realmente são portanto, o papel destes materiais, da matriz, é realmente aquilo que falámos anteriormente, configurar, de transferir as cargas que são aplicadas, porque, sob o ponto de vista mecânico, são materiais bastante modestos quando comparados com os materiais fibrosos de reforço. Muito interessante aqui, obviamente, que é a massa volúmica, e como vocês veem aqui, os materiais ligados a poliolefinas, portanto, com massas volúmicas inferior a 1, o que tem sido muito interessante para a redução de massa dos compósitos, mas, portanto, massas volúmicas sempre muito pouco significativas, de 1 ponto qualquer coisa, quando comparadas com materiais metálicos, como por exemplo o aço, que tem 7,89 gramas por centímetro cúbico, portanto vemos que há uma redução significativa quando passamos a utilizar este tipo de materiais. Obviamente com critério de seleção também da matriz, e olhando aqui a estes quadros, portanto a temperatura de transição vítrea, ou a temperatura de utilização destes polímeros é também um fator fundamental para a sua seleção. No caso das fibras, como podem ver aqui neste caso, a massa volúmica mantém-se muito abaixo da massa volúmica de materiais tradicionais como o aço. Vemos, por exemplo, as fibras de carbono com 1,8, mas apresentam módulos de elasticidades muito próximos ou superior ao aço, como por exemplo a fibra de carbono, e muito superiores ao módulo de elasticidade da matriz, e portanto daí a sua utilização como reforço dessas matrizes mais fracas. Se vocês virem também aqui, há um interesse muito interessante, um interesse muito forte, como eu tinha dito inicialmente, pelas fibras naturais, e colocamos aqui neste quadro linho, sisal e cânhamo, como, uma vez que têm massas volúmicas baixas também, relativamente baixas, e apresentam módulos de elasticidade já muito interessantes. Reparem, por exemplo, que o cânhamo pode apresentar até 70 gigapascais de módulo de elasticidade, sendo que se aproxima já de uma fibra de vidro que apresenta cerca de entre 80 e 90 gigapascais. Portanto,
As fibras naturais, algumas delas têm propriedades mecânicas já muito adequadas para a utilização em materiais compósitos, sendo que, por exemplo, a nível de massa volúmica, no cânhamo temos 1,47, enquanto que numa fibra de vidro temos 2,5, 2,50 e qualquer coisa, o que representa um incremento para a mesma quantidade de material em termos de massa. Portanto, o interessante aqui, em termos de desenvolvimento, é realmente termos a combinação destes três vértices que aqui estão, portanto, o aumento do desempenho, a diminuição dos custos e também a diminuição do peso, porque esse é sempre importante e olhando aos mercados naturais da utilização destes materiais, como o automóvel, que é sem dúvida, a área automóvel, que é sem dúvida uma das áreas mais consumidora ou maior consumidora de materiais compostos, ou outros tipos de transporte, como portanto, a aeronáutica, ou a aeroespacial também, as embarcações marítimas, portanto, mas também no desporto, também noutras áreas. Esta questão do peso, da massa do compósito é sempre importante. E, portanto, o interessante aqui é conseguir estruturas onde é elevada a resistência específica, e estamos a falar aqui sempre sobre propriedades mecânicas específicas, portanto, onde a massa aparece aqui como um fator portanto, que é o nivelador de todas estas propriedades, e, portanto, onde as resistências específicas e a leveza se associam para responder a determinadas situações. E, portanto, aquilo que acreditamos é que a evolução tecnológica vai requerer materiais com melhores propriedades intrínsecas, portanto, para respondermos então a esta característica de termos a utilização de menor quantidade de material, mas mantendo o mesmo desempenho. Portanto, e aqui, se analisarmos e se compararmos os vários materiais disponíveis, vemos que realmente quando tentamos combinar densidade ou massa volúmica, neste caso, com resistência, vemos que realmente os compósitos ocupam ali portanto, um patamar muito interessante quando estas duas vertentes são importantes para respondermos às solicitações de uma determinada aplicação. Vemos que, obviamente, as espumas aos materiais de base natural apresentam menor densidade que alguns materiais compostos, mas o que é facto é que também, sob o ponto de vista de desempenho mecânico, são menos interessantes. Os metais, obviamente, que alguns deles também apresentam propriedades mecânicas superiores, ou resistência à tração maior, mas apresentam também uma densidade, uma massa volúmica muito mais elevada e, portanto, sem dúvida que aqui os compostos, esta combinação dos materiais poliméricos com as fibras, tem aqui um papel significativo. Entrando agora numa fase seguinte, até porque o tempo também vai avançando, e, portanto, algumas aplicações dos materiais compostos, o mercado, as suas aplicações e tecnologias emergentes, vemos que realmente ao longo dos últimos anos e as perspectivas que há relativamente à dimensão do mercado, portanto, aquilo que vemos é que realmente há uma tendência sempre de subida, sendo que essa subida é até bastante significativa, portanto a previsão para 2030 é bastante significativa e, portanto, tendo em conta estas características de resistência, baixo peso, as questões relacionadas com a sustentabilidade, com a utilização de menor quantidade de material para o mesmo desempenho, serão sempre muito valorizadas, considerando também estas pressões ambientais, a pressão por utilizar menor quantidade de material, portanto, melhor desempenho e, portanto, aí os compósitos terão sempre um papel importante a desempenhar, sobretudo aqueles, obviamente, que recorrem e que no futuro poderão recorrer a matrizes mais de cariz termoplástico, os biopolímeros, fibras de base natural, portanto, com uma consciência ambiental já muito vincada e com o ecodesign destes materiais desde o início da sua concepção até ao seu descarte como um fio condutor de toda a sua utilização. Como vemos aqui também em termos de share do mercado, de regiões também, obviamente que há aqui uma distribuição também interessante da parte dos compósitos. Falar das aplicações dos compósitos, obviamente que nos levaria aqui dias, semanas sobre as suas utilizações e especificando as suas utilizações, mas obviamente aqui mostra-se a sua utilização atual em grande escala nas energias renováveis, por exemplo, nas pás eólicas e em sistemas de produção de energia. O automóvel, como eu disse, portanto, a área automóvel é uma área
consumidora de grandes quantidades de materiais compósitos, de vários componentes são produzidos a partir de materiais compósitos, e o futuro aponta para que a substituição de materiais monolíticos como o aço continue a ocorrer, e depois também a aeronáutica e o transporte aéreo também, e aí tem-se verificado breakthroughs muito importantes, e aquilo que se vai vendo é que cada nova aeronave que é colocada no mercado apresenta-se sempre cada vez mais uma maior percentagem de materiais compósitos que substituem então os materiais tradicionais, o que demonstra também da confiança que há na utilização já destes materiais, mas também das suas capacidades para serem aplicadas em situações de grande exigência, como é a questão da aeronáutica. Aquilo que se está a verificar, no entanto, portanto, aqui vemos aqui na imagem do lado esquerdo uma comparação entre a utilização de materiais ditos leves, como a utilização de fibra de carbono, e os materiais ditos tradicionais, e portanto com reduções de massa muito significativas, e obviamente que essa redução de massa tem uma implicação direta no consumo de combustível, na emissão de gases com efeito de estufa, e portanto, e todos esses fatores têm sido fatores muito relevantes na utilização em maior escala destes materiais. Obviamente que estes compósitos, por serem a combinação de dois materiais diferenciados e de serem facilmente processados, também nos permitem a sua funcionalização para terem outras propriedades para além daquelas que são as ditas normais de reforço ou de garantia de que realmente estruturalmente funcionam e respondem a um determinado requisito. E é o caso realmente do lado direito, onde vemos que o próprio material em si é uma bateria capaz de produzir energia para alimentar o veículo. Isto, sem dúvida, que é uma das tendências mais relevantes da utilização dos materiais compostos, é conferir novas características, propriedades, características, funções adicionais relativamente àquelas que são as ditas funções tradicionais da utilização dos compósitos. Aqui vemos a sua utilização em pás eólicas, e portanto função também do seu, permitindo produzir pás com comprimentos muito relevantes e estruturas com um porte muito significativo, e se calhar só possível porque estamos a utilizar materiais leves, como são os casos dos compósitos, que permitem realmente ter estas geometrias e permitem obter dimensões como aquelas que são necessárias para estas situações. Aquilo que vemos, e é aquilo que eu falava anteriormente, tem a ver com a substituição gradual de materiais ditos mais tradicionais, como é o caso do alumínio, de ligas de alumínio, ou do aço, do próprio aço, e aquilo que vemos é que a Boeing tem lançado sempre novos aparelhos com uma combinação diferenciada de materiais, sendo que os compósitos começam a ter um papel muito importante, e vemos no Boeing 787, onde realmente os compósitos ocupam já maior percentagem de materiais usados para a fabricação deste aparelho. Isto demonstra claramente a evolução dos materiais compostos, da sua utilização ao longo dos tempos, mas sobretudo a confiança, que era algo que no passado em aplicações estruturais havia maior dificuldade, a confiança que construtores, mas também utilizadores, nós todos que utilizamos este tipo de aparelhos temos e neste tipo de materiais, porque realmente o conhecimento evoluiu muito nos últimos anos, as ferramentas de simulação, as ferramentas de processamento, as caracterizações, a normalização associada a este tipo de materiais evoluiu de tal forma que nos permite utilizar estes materiais já de uma forma muito alargada em várias situações. Aqui já um projeto desenvolvido pela Fibernamics, onde também aqui os materiais compósitos são importantes no desenvolvimento de soluções balísticas, soluções de proteção balística, como é o caso deste capacete balístico, portanto foi desenvolvido para as Forças Armadas Portuguesas, ou num projeto também com as Forças Armadas Portuguesas, e onde realmente se conseguiu reduzir numa percentagem significativa, cerca de 20%,
o peso relativamente aos capacetes existentes no mercado, no momento em que foi desenvolvido, recorrendo aqui a materiais com características alcéticas, mas também com a utilização de nanomateriais nesta combinação dos materiais compósitos. Também a sua utilização nos coletes balísticos e nos painéis flexíveis que são utilizados para garantir a proteção balística, mas também nas joalheiras e nas cotoveleiras, foram desenvolvidas também neste sentido. Portanto, estamos a falar aqui de compósitos com características diferentes, com solicitações diferentes em função da aplicação. Obviamente, o capacete, sendo um material rígido, e o material de proteção balística não está sujeito às mesmas solicitações que uma joalheira ou uma cotoveleira, mas o que é facto é que também elas, as joalheiras e as cotoveleiras, são materiais compósitos, uma vez que combinam uma matriz mais flexível com um sistema fibroso que reforça e que dá origem a que a absorção de energia seja bastante elevada para este tipo de materiais. Portanto, realmente interessa também aqui outra tendência importante no desenvolvimento dos materiais compósitos, esta questão associada à digitalização e a sua combinação com o desempenho. Portanto, obviamente que a simulação computacional é muito importante para prevermos e desenharmos compósitos com as características interessantes, mas, como eu disse anteriormente, a inteligência nos materiais, o conferirmos capacidades aos materiais que eles normalmente não apresentam, terem capacidade de monitorizar o estado de tensão, terem capacidade de monitorizarem o ambiente à sua volta, em termos de agentes químicos agressivos, por exemplo, possam permanecer no meio, serem capazes de sinalizar uma falha, um estado de tensão mais elevado que aquele para qual foi projetado. Enfim, esta questão da inteligência dos materiais é fundamental. E, portanto, aqui os softwares de simulação dos materiais apresentam aqui um papel muito importante na simulação, na previsão do comportamento dos materiais mesmo antes da sua produção. E, portanto, esta aplicação dos materiais compósitos e a sua até virtualização da sua utilização é muito, muito interessante. E esta relação entre a digitalização, portanto, e esta revolução digital que estamos a viver e os compósitos também tem uma relação forte, não é? E pode responder a estas necessidades. Portanto, desde a fase da ideação do compósito ou do componente do produto que será desenvolvido em compósito, até cada um dos seus componentes e até a sua realização ou fabricação e na sua utilização posterior. Portanto, há aqui uma série de relações que podem ser estabelecidas também, portanto, a questão dos softwares da digitalização, simulação, a parte de modelização e depois mesmo as informações para a fabricação dos compósitos e das várias técnicas de fabricação que estão associadas aos materiais compósitos. No caso do desempenho, obviamente que aquilo que vemos é que há uma evolução muito significativa em determinados materiais e da sua utilização. Aparece logo à cabeça a questão dos nanotubos de carbono. Estes materiais de base de carbono incorporados em materiais compósitos podem conferir-lhe características para além daquelas que são as normais, e portanto aqui estamos a falar, portanto, dos nanotubos de carbono, por exemplo, podem conferir capacidade de tornar os materiais condutores de eletricidade, transformá-los em sensores que podem, sob o ponto de vista de sensores de deformações mecânicas ou de pressões, portanto, podem ser muito interessantes para muitas das aplicações dos materiais compósitos. Portanto, e aqui vemos que é possível então também manipular a questão dos reforços, em que, portanto, a orientação das fibras, e aqui ligo à questão do têxtil, portanto, aqui as técnicas de fabricação têxtil têm um papel fundamental no desenvolvimento de pré-formas, ou seja, de reforços que apresentam orientações quer no plano, quer fora do plano, na terceira dimensão, portanto, estruturas de reforço muito complexas que conseguem responder a solicitações muito exigentes. E aqui, sem dúvida, que tecnologias como a tecnologia de entrançamento, de tecelagem tridimensional, de tecelagem de materiais direcionalmente orientados, de
de malhas de teia com orientações muito bem definidas das fibras, são importantíssimas para termos reforços que se adequem cada vez mais a solicitações cada vez mais exigentes. Quando combinamos, obviamente, esses reforços, diria, à macroescala, com materiais à nanoscala, conseguimos ter um controle do desempenho de um compósito da nanoscala até à macroescala da sua estrutura. E dessa forma conseguimos, obviamente, também ter um controle sobre o seu desempenho em todos estes momentos, por exemplo, em todos os momentos de uma solicitação em que ele tem que responder a uma determinada solicitação. E, portanto, nos materiais de base, que é aquilo que pretendo transmitir aqui, no material, nas modificações que possamos fazer sobre os materiais, impregnar os reforços com os nanomateriais ou funcionalizá-los de outra forma, mas também na forma de fabricarmos os compósitos, podemos ter aqui, eu diria, uma panóplia muito alargada de oportunidades de manipulação das características do compósito, desde a nanoscala até à sua macroescala. E aqui são tecnologias que são, por exemplo, na área militar, tornar os veículos militares não detectáveis por radares, por exemplo, portanto, com tecnologias furtivas, portanto, que permitem passar despercebidos. Portanto, essas características podem ser incorporadas no compósito sem comprometermos uma função principal estrutural, por exemplo, que o compósito tem que incluir. E, portanto, e aqui também a forma como nós, no compósito, arquiteturamos as fibras, e aqui temos um laminado de fibras com orientações muito bem definidas, conseguimos também, dessa forma, desenhar o comportamento do compósito numa determinada situação. Aqui fala-se de laminados aucéticos e, portanto, aquilo que se pretende mostrar aqui é que é possível, a partir destas orientações de fibras, tornar o comportamento de compósito fora do comportamento normal, um material aucético, como penso que sabem, portanto é um material que apresenta um coeficiente de coação negativo, e sendo um material com um coeficiente de coação negativo, apresenta também uma capacidade de absorção de energia muito interessante, uma vez que expande em duas direções simultaneamente, quando solicitado numa das direções, e esse comportamento tem sido muito utilizado, por exemplo, na balística. O capacete que mostrei anteriormente, ou o colete à prova de bala que mostrei anteriormente, recorre muito a este tipo de comportamento dos materiais. Mas dizer, sobretudo, que com os compósitos é possível manipularmos este comportamento e conseguirmos comportamentos que são ditos comportamentos estranhos ou ditos comportamentos não convencionais dos materiais, e que podem, esses comportamentos, contribuir fortemente para um desempenho melhorado numa determinada situação. Aqui, por exemplo, utilizado também na questão da aeronáutica, e portanto vemos aqui uma redução de peso, um aumento da rigidez e da resistência específica, propriedades à fadiga muito interessantes. Aqui o comportamento quando em impacto, e vemos no caso que está do lado direito, no caso dos compósitos, aquilo que vemos é que realmente o comportamento é diferenciado no material não aucético e no material aucético. Vemos que do lado direito apresenta, portanto, quando aquele elemento impacta e entra em contacto a uma determinada velocidade com o material aucético, todo o material se vai configurar no sentido de responder àquela carga que é aplicada naquele ponto específico do material. No caso dos materiais ditos convencionais, o comportamento é diferente, como vocês podem verificar aqui, e isso tem, como vêem no gráfico abaixo também, a energia que o material aucético é capaz de absorver é bastante superior a um material tradicional, com as mesmas características e preparados das mesmas formas e com constituintes similares também. Portanto, há aqui várias técnicas também de produzir os compósitos. Portanto, temos assistido muito a esta automatização na fabricação dos compósitos e em tecnologias que são capazes de
depositar as fibras apenas nos locais onde elas são necessárias e, portanto, eliminar um pouco a ideia de, para produzir um compósito, será sempre necessário ter um laminado e, a partir desse laminado, configurar uma determinada estrutura. Atualmente é possível já produzir peças com geometrias complexas, depositando as fibras apenas nas localizações onde elas são necessárias para configurar então esse elemento, como vemos aqui no lado direito, mas também com as estruturas sanduíches que vemos ali do lado fora. Para terminar a apresentação, e penso que já passou bastante o meu tempo, falar aqui apenas de 2 projetos, portanto, um que teve a ver com o desenvolvimento de painéis fibrosos para aplicações estruturais em construção civil e, portanto, o desenvolvimento de lajes em material compósito, e para demonstrar que também a área da construção é uma área importantíssima e uma área com potencial enorme de aplicação de materiais compósitos, principalmente porque estes podem, novamente recorrendo à questão da relação entre resistência ou propriedades mecânicas e peso, e estas propriedades específicas são aqui também muito, muito importantes. O que nós combinamos aqui foi materiais poliméricos com fibras de alto desempenho, espumas de poliuretano e o próprio betão, em menor escala, obviamente, para produzir então estas lajes. Portanto, utilizamos aqui uma fibra de vidro dispersa, mas também com fibras dispersas, mas também fibras orientadas a 0,90 para a produção de laminados e uma matriz de poliéster. E, portanto, e aquilo que vemos aqui é a simulação mecânica, a simulação das solicitações aplicadas à laje, e vemos aqui os ensaios que foram também realizados sobre essa laje em grandes dimensões, à escala real também, com ensaios de flexão em 3 pontos, e aquilo que se vê, portanto, vocês veem aqui nestas imagens, portanto, a laje que foi desenvolvida e a laje o seu ensaio à escala real, e aquilo que se conseguiu aqui foi reduzir também o peso de uma laje convencional, utilizando materiais diferentes do aço e do betão, que são aqueles que normalmente são utilizados nestas situações. Também neste projeto, no Ballistic Composite Panel, portanto, aqui a ideia seria desenvolver cabines para proteção de motoristas de transportes públicos, neste caso em ônibus ou em autocarros, portanto, e então desenvolveu-se uma cabina também com capacidade de ter resistência, portanto, a resistência a impactos balísticos, e, portanto, conseguiu-se aqui uma redução de peso, portanto, com certificação NIJ aqui, mas conseguiu-se aqui uma redução de peso de até 120%, uma alta resistência ao impacto, também recorrendo àquela tecnologia de laminados com orientações de fibras em várias direções, em direções bem definidas. Obviamente que aqui temos que entender os fenómenos que estão associados ao impacto balístico, ao impacto a alta velocidade. Estamos a falar aqui de impactos que podem chegar a 700, 800 metros por segundo, e, portanto, num ponto específico do painel, e, portanto, é preciso conjugar estes materiais compostos em camadas, no sentido de garantir desde uma elevada rigidez, uma elevada dureza também, mas depois uma capacidade de absorção de energia ao longo do painel e dissipação dessa energia pelas fibras para se poder desenvolver um compósito nestas características. De ressaltar aqui que foi utilizada a técnica de autoclave para garantir a produção das placas em compósito, e foram também realizados ensaios segundo a NIJ para nível 3. E realmente aquilo que se obtém aqui é um compósito com as características adequadas, portanto, em que utiliza vidro utiliza o polietileno de ultra alto peso molecular e utiliza, sobretudo, uma terceira camada que tem este comportamento aucético, que é capaz de absorver energia, que é capaz de dissipar a energia portanto, que é infligida que é gerada pelo facto de haver um impacto balístico a alta velocidade. Aqui vemos algumas fases da produção desses compósitos, algumas portanto, combinações diferentes destes materiais até chegarmos então a um processo de otimização das placas, portanto, com o número de camadas, com a orientação das fibras e com o tipo de materiais que é utilizado, portanto, os ensaios que são realizados para se poder, então, ensaios certificados, para se podermos certificar, sob o ponto de vista balístico,
o comportamento destes materiais, e aqui, portanto, a norma utilizada para nível 3, que era a confortabilidade uma NIS 010801, e, portanto, aqui vemos a configuração da cabine, utilizando então o estratificado do compósito que utilizamos, sendo que ele apresenta esta resistência balística, é uma superfície resistente ao fogo também, apresenta resistência química e uma baixa absorção de água. E com este exemplo, terminava a minha apresentação. Peço desculpa se me estendi um pouco, mas a temática é tão interessante que é difícil de parar. Muito obrigado, Ricardo, e os colegas que estão a assistir, claro. Muito obrigado, professor Raul, pela excelente explanação. Pelo que a gente viu aí, né, realmente a indústria de compósito ela é transversal e vem adotando estratégia de diversificação da aplicação de seus produtos, né? E a ideia sempre é substituir as tradicionais commodities como ferro, aço e concreto por materiais mais leves e mais resistentes, né? E materiais têxteis, por exemplo. Então, assim, como a gente também já está com o tempo escasso, a gente preparou para a nossa roda de conversa algumas perguntas, mas eu já estou vendo que tem pergunta aqui no chat, eu só vou fazer uma que a gente preparou aqui e daqui a pouco a gente já vai para a pergunta do chat, tá? Uma delas então, né, mais no encerramento a gente vai falar um pouquinho do curso, né, que a gente vai ofertar de pós-graduação aí, que o Senai CETIC de parceria com a Fibronamics está ofertando, e o público é o têxtil, e aí a pergunta que se faz é, de que forma uma empresa têxtil convencional, ela pode entrar no mercado de materiais compósitos? Muito bem, Ricardo, excelente questão. Fui respondendo também ao longo da apresentação e, sobretudo, como nós vimos, o têxtil tem aqui um papel importante na preparação da fase de reforço, são as fibras. E se no início dos compósitos, estas fibras, da utilização dos compósitos, estas fibras eram usadas de forma dispersa na matriz, sem uma orientação pré-definida, neste momento a evolução demonstrou que a utilização de fibras com orientações bem definidas, 0,90 como num tecido, ou mais ou menos 45 como num entrançado. Portanto, as tecnologias têxteis passaram a ter uma importância vital na configuração dos reforços utilizados em materiais compósitos. Portanto, e neste aspecto é indissociável a fabricação de compósitos de alta performance da utilização de tecnologias têxteis que todos nós conhecemos para a preparação dos reforços que estão utilizados nestes compósitos. Portanto, eu diria que esta área é uma área de grande oportunidade também para aqueles que dominam as tecnologias têxteis de fabricação de estruturas fibrosas, de estruturas têxteis. Portanto, tem aqui uma oportunidade muito interessante, que é um mercado que está a crescer, como eu demonstrei, e vai requerer cada vez mais estruturas complexas, estruturas com arranjos complexos das fibras. Por outro lado, se as fibras de alto desempenho são complicadas de processar, como a fibra de vidro, não é fácil de ser fibra de vidro, de produzir entrançados, mas há uma tendência enorme nas fibras naturais, como vocês viram também. Novamente aqui, as tecnologias têxteis convencionais passam a ter novamente um interesse significativo na preparação de reforços mais amigos do ambiente, com consciência ambiental mais vincada, e, portanto, em conclusão, diria que há uma oportunidade muito interessante para as empresas têxteis também aqui. Que ótimo, perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Tem o Iago Barbosa, ele está perguntando se você está familiarizado com a tecnologia VPI, Vacuum Press Infusion, que utiliza a membrana de silicone como contramolde. Caso esteja, o que você acha desse processo? Eu acho que é um processo interessante. Obviamente que na seleção dos processos há vários fatores que influenciam o processo, não é? O tipo de matriz que está a ser utilizada, a termoplástica, a termoendurecível, a fluidez da própria matriz que é utilizada, o tipo de reforço e depois a cadência de peças que temos que produzir. Obviamente que para situações em que temos uma peça única, podemos utilizar esta questão dos moldes, contra molde, que tem sempre um investimento significado, mas para utilizações de alto valor acrescentado podemos utilizar tecnologias deste género, não é?
Depois há situações como moldação manual ou moldação por compressão, em que é utilizado normalmente para situações de série, de grande escala, em que há um conjunto de peças em que a quantidade tem um papel muito, muito importante. Uhum. É, aqui eu acho que é uma informação, não é uma pergunta, né? O Vilmar Gomes, ele diz que é uma empresa do norte de Minas e eles desenvolveram uma máquina para produção em larga escala de fibras de bananeira. E aí o objetivo é a produção de compósitos. Então, Vilmar, depois a gente pode conversar é, em outro fórum, porque aqui no Senai a gente tem demanda para esse tipo de demanda em compósitos para fibra de bananeira e é importante já ter essa cadeia desenvolvida, né? E aí, eu acho que tem bastante perguntas. Eu acho que a gente vai tentar ser breve aqui, né? A Márcia, ela pergunta, como você enxerga o uso de materiais compostos na indústria cosmética, mais especificamente matérias-primas para a fabricação de cosméticos? Tenho alguma dificuldade em responder a essa questão. Cosméticos, portanto, aplicação na pele. Eu aqui referi, sim, compósitos, se for no sentido de combinar vários materiais num material só, portanto, termos uma matriz em que distribuímos depois nanopartículas, por exemplo, de celulose ou de outro tipo, que possam ter algum efeito na pele regenerativo, sim, vejo que há um interesse muito, muito grande. O que eu orientei aqui a minha apresentação foi muito mais para aplicações mais estruturais dos compósitos, não é? Noutro tipo de áreas. Vejo na saúde um interesse grande também nas próteses, não é? Nas ortóteses, portanto, vejo aí também, aliás, há várias soluções que estão já no mercado, mas vejo esse mercado também com um interesse de crescimento. Na área da cosmética, vejo essa situação, não é uma área onde eu esteja propriamente à vontade e onde esta área dos compósitos tenha sido muito, muito explorada, sobretudo nesta vertente que eu mostrei aqui nesta apresentação. Hum. Professora, o Rafael Araújo ele diz, né, em relação à diminuição das emissões de CO2 na Europa e Estados Unidos, existe um projeto de lei que determina a quantidade de material têxtil ou material compostos em automóveis? Alguma lei que determina o mínimo de material composto que tem que um automóvel deva ter? Existe uma lei que determina isso? Sim, há uma série de, eu não sei exatamente qual é, posso depois, o Rafael, penso eu, não é? Pode depois Uhum. contactar-me, posso lhe dar essa, não tenho aqui de cor, mas sei que há um conjunto de imposições que estão a ser aplicadas à área automóvel, no sentido de utilização de materiais que possam, no final do ciclo de vida, serem reciclados ou materiais que possam ser biodegradáveis. E, portanto, isso tem revolucionado também o desenvolvimento de novos materiais para a indústria automóvel, sendo que situações tendentes à utilização de monomaterial, por exemplo, é algo que está a ser também muito procurado, no sentido de garantirmos no final do ciclo de vida que possam os materiais serem reciclados. Sei que há pressões e legislação e normativas que estão a ser aplicadas até 2030. Eu posso depois partilhar com o Rafael essa informação também. Se o Ricardo depois pode facultar o meu contacto de e-mail e eu posso depois responder diretamente também nessa situação. Uhum. É, Então, professor, como a gente já chegou às 11 horas, né? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença. Foi uma honra mesmo ter esse momento de conversa e essa enriquecedora troca, né, com um nome tão influente na área de compósitos, e agradecemos também a participação de todos os presentes no evento de hoje.
Eu aproveito aqui a oportunidade para fazer um convite a conhecerem mais sobre o nosso curso de pós-graduação em alta performance à base de materiais compósitos. O curso é ofertado pelo Senai CETICT e também oferece em parceria com a Associação Fibronamics, aí liderado pelo professor Raul, e é destinado a profissionais que desejam se especializar na concepção e desenvolvimento de produtos industriais à base de materiais compósitos reforçados com fibras. A gente vai deixar o link aqui no chat para maiores informações. Então, agradeço aí novamente, professor, muito obrigado e obrigado a todos aí pela presença. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer sempre colaborar com o Senai CETIC e estou à disposição para aquilo que acharem necessário, mesmo os participantes deste webinar, se pretenderem contactar-me, podem fazê-lo diretamente. Muito obrigado e um bom dia, uma boa tarde desde Portugal. Obrigado. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Obrigado.